Muita gente tem dúvida se deve ingressar em uma faculdade de TI ou não, e sempre fica com aquele receio de ser uma tremenda perda de tempo. Mas afinal de contas, vale a pena fazer faculdade de TI ou não vale? Hoje eu quero dar minha opinião através da minha própria experiência sobre esse assunto. Se você quer saber mais, então fica aí comigo até o final do vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Art e atuo na área de desenvolvimento como front-end já há alguns anos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Para você que é novo por aqui, a ideia do nosso canal é discutir um pouco sobre temas que envolvem nossa área e falar um pouco das minhas experiências. Enquanto isso, eu vou jogando aquele bom e velho videogame. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto de fazer faculdade ou não. Então, será que vale a pena? Eu vou dar minha opinião de alguém que passou pela faculdade, mas que acabou deixando de lado por diversos motivos. Então, bora lá dar start nesse bate-papo. E então, será que vale mesmo a pena fazer faculdade na área de TI? De forma bem geral, o que eu acho sobre isso é que vale sim, e já te explico o porquê. Vou dividir minha opinião aqui em dois principais motivos. O primeiro deles é que a faculdade vai te apresentar alguns tipos de conhecimentos que talvez você não fosse levar tão a sério enquanto você está estudando sozinho, como lógica de programação, estrutura de dados, que muitas vezes nem é abordada em cursos que a gente compra pela internet, e alguns outros assuntos que são a base de tudo. E por ser a base, é muito importante você entender e praticar aquilo. Daí você me pergunta, beleza, mas eu não poderia estudar isso por mim mesmo? É claro que poderia, e deve, mas o que acontece é que geralmente quem estuda sozinho nem sequer sabe que isso existe. Então a faculdade serve ao menos para nos apresentar o assunto, e a partir dali a gente buscar mais sobre ele por conta própria. A tendência de quem estuda sozinho é já começar diretamente pelas linguagens e já sair copiando projetos que são apresentados nos cursos sem nem entender antes o que existe por trás daquilo. E isso acaba sendo um ponto fraco. E pelo menos para esse tipo de ponto fraco, a faculdade vai ajudar a melhorar tudo isso. Primeiro, como eu falei, te mostrando que isso existe e te dando o roteiro de estudos para você seguir. Além da vantagem de ter sempre próximos a você professores com muita experiência sobre aquele assunto, para tirar dúvidas e te falar melhor a importância disso através da experiência deles, o que já ajuda bastante. Então, de forma resumida, o primeiro motivo que faz a faculdade valer a pena é que ela te ajuda e incentiva a construir uma base sólida de conhecimento e de fundamentos antes de ir de fato para a prática, o que é totalmente o contrário do que a gente encontra em cursos comprados na internet. O outro motivo para mim que faz a faculdade valer a pena é que tem a possibilidade, e aqui preste bem atenção, tem a possibilidade, porque não é garantido, de que essa faculdade te abra algumas portas. E quando eu falo sobre abrir portas, estou falando de pelo menos 3 coisas. A primeira é a possibilidade de criação de um bom networking. Então, se tu for uma pessoa mais comunicativa, que não é o meu caso, já que eu sempre fui um cara mais recluso e por isso só fiz um amigo na faculdade. Enfim, se tu for uma pessoa mais comunicativa, tu vai conseguir fazer colegas, e esses colegas conhecem outros colegas, que conhecem outros, e assim por diante. E dessa forma você vai conhecer mais pessoas da área, que podem se aproximar de você, te passar um bom conhecimento e te dar dicas, e quem sabe até te indicar para alguma vaga futuramente. Além disso, você também tem a possibilidade de se juntar com todo esse pessoal, trocar ideias, e por que não criar projetos juntos? Como eu te falei, eu não fui essa pessoa, e apesar de ser mais difícil conseguir vaga sem indicação, nem muitos contatos, eu consegui minha vaga mesmo assim, mas esse foi o meu caminho. Eu já vi gente na minha faculdade mesmo que teve esse caminho de network forte e se deu muito bem. Uns conseguiram vaga mais cedo por indicação, outros nem tanto, e o melhor exemplo disso que posso te dar foi um carinha que criou um network com várias pessoas, inclusive de outras áreas, e lançou junto com eles um delivery, que é o que domina aqui na minha cidade hoje em dia. Então, parando para pensar assim, só o fato de você ter um bom network já pode te ajudar a subir vários degraus na sua carreira. A segunda coisa é que essa faculdade pode também te oferecer a chance de primeira experiência através do conhecido estágio, que já é uma boa opção para conseguir dar o primeiro passo no mercado. E através daquilo ganhar um bom conhecimento de como que funciona o trabalho no dia a dia, e isso vai te deixar alguns passos à frente de algumas pessoas que não fizeram estágio e têm a mesma faixa de experiência que a sua. E a terceira porta que a faculdade pode te abrir, e que para mim é a principal e mais valiosa, pelo menos na minha opinião, é que muitas vagas no exterior pedem como requisito obrigatório uma formação na área. Então só por isso, só por ter uma chance a mais de que uma porta no exterior possa se abrir para você, já é motivo suficiente para você fazer sua faculdade. Nem que seja para se formar, só para ter aquele diploma. Eu, por exemplo, não cheguei a concluir a minha, por alguns motivos dentro do contexto da época. E acho que vou até fazer um vídeo explicando melhor os motivos que me fizeram largar ela. Mas se eu voltasse para a faculdade, eu faria exclusivamente pensando no exterior, sem dúvida nenhuma.
Então, olhando para tudo isso, pelo menos na minha opinião, eu acredito que vale sim fazer faculdade ainda, mas sempre com alguns alertas. E agora eu quero falar um pouco mais sobre esses alertas para você. O alerta número 1 é que você tem que ter sempre na sua mente que a faculdade não vai te dar todo o conhecimento necessário e nem sempre te garante todas as possibilidades que eu citei anteriormente. Ela vai te dar sim a chance de abrir portas, mas não com garantias. Esse é um problema que percebo muito em muitas pessoas. Elas entram na faculdade e se acomodam com aquilo que as matérias do semestre estão abordando e ficam naquilo lá. Estudam para passar de matéria e é isso. E o que eu posso dizer sobre isso é, se você não estudar bastante por fora, com certeza você vai passar bastante perrengue, até mesmo para conseguir passar em algumas matérias. Imagine para conseguir entrar no mercado. Então já vou te deixar essa dica aqui antes que eu esqueça. Se você está pensando em entrar numa faculdade de TI, a dica que eu tenho para você é: pesquisa os assuntos que a faculdade vai abordar e começa a estudar eles antes mesmo de entrar na faculdade. Pega a grade curricular e vai adiantando alguns assuntos e conhecendo aos poucos o terreno onde você vai estar se metendo. Isso com certeza vai te dar uma boa vantagem. O segundo alerta aqui é que existe muita gente na faculdade que entra na área apenas pelo hype. Muitos não sabem nem mesmo o que é um computador direito. E é por isso e mais outras coisas que algumas pessoas falam por aí que curso tal, como eu já vi falar de ADF, é curso para burro, é uma faculdade ruim ou sei lá o que. Mas a verdade é que em toda área tem esse tipo de gente. Aquele tipo de pessoa que vai para lá apenas por um tal de status, para mostrar para os outros que tá numa faculdade ou em uma área de hype, e isso tudo acaba manchando a imagem dos cursos. E o que você tem que fazer diante disso? É apenas não dar atenção. Deve apenas ignorar e seguir seu caminho. O que importa é sua formação e seu conhecimento. Tô falando isso porque algumas pessoas se desanimam com o curso por esse tipo de coisa, mas você tem que estar ali pensando no seu próprio progresso e não no que os outros estão fazendo. Então simplesmente ignora toda essa merda e siga seu caminho. O pior de tudo isso, na verdade, é que o comportamento dessas pessoas acaba atrasando o andamento das matérias. Eu mesmo perdi a conta de quantas vezes assisti aulas de 50 minutos, onde 30 minutos foram gastos só explicando pro pessoal coisas básicas que eles já deveriam saber, mas não sabiam porque estavam conversando besteira ou andando pelos corredores. Então, até por isso também, tu não pode esperar demais do conhecimento trazido pela faculdade. E é nesse momento que também entra a questão de estudar por fora, porque nesses momentos você deixa a aula pra lá, já que ela já tá toda cagada mesmo, e utiliza aquele tempo para avançar com seus próprios estudos. Entendeu? Essa foi uma das coisas que eu mais fiz durante minha faculdade. Eu deixava a aula rolando lá, enquanto eu focava no que realmente interessava para mim. Então, o resumo da nossa conversa é: se você quiser fazer uma faculdade, faça. Escolha uma instituição legal e tente se formar sempre com aqueles alertas em mente. Não se limitar ao que a faculdade está ensinando e apenas trilhar seu caminho e buscar evoluir cada vez mais. E acredito que seja isso. Então, por hoje, eu vou dando pause aqui no nosso bate-papo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos para aumentar o alcance do canal. E se você ainda está com um pouco de receio de fazer sua faculdade ou não, ou até mesmo com receio de entrar na área, te sugiro a assistir meu outro vídeo onde eu falo mais sobre esse tipo de sentimento e o quanto que ele nos trava, impedindo de a gente conseguir nossos objetivos. Acredito que vai te ajudar bastante. E é isso, pessoal, nos vemos em breve e falou!